É uma alegria podermos ter as crianças a participar com alegria, com muita vontade e deste modo exaltando o Senhor. Eu em minha casa serviremos ao Senhor, foi aquilo que Josué, a dado passo, mencionou como um desafio, primeiramente um compromisso para ele, mas também um desafio para todos os israelitas, aqueles que estavam na frente de batalha, os que estavam mais atrás, com esse propósito bem determinado de servir ao Senhor e não a outros deuses, muito menos aos deuses dos egípcios e aos deuses da terra de Canaã. Sem dúvida alguma, meus irmãos, nós, em pleno mês de família, e já neste final, temos que dar graças a Deus pela família que temos. Não sei se os irmãos têm feito isso, dar graças a Deus pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, até pelos netos, porque é uma extensão da família. A nossa família é projeto de Deus. Sem dúvida alguma que nós encontramos na Escritura duas grandes instituições. A grande instituição à qual nós fazemos parte é a Igreja. E a Igreja do Senhor foi exatamente fundada e é edificada cada dia pelo próprio fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um projeto de Deus, particularmente de Jesus. Mas a família é a primeira instituição destas duas, aquela que remonta ao momento da própria criação. E nós encontramos isso, e vamos ler, apenas para recordar, no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando aconteceu o primeiro casamento, feito lá naquele lugar tão especial que Deus havia separado em toda a terra, para que o homem pudesse ter o seu jardim, pudesse ter o seu lugar tão especial. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idónea. Da terra formou, pois, o Senhor, Deus, todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo o ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Então, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. E a partir daí, esta foi de facto a regra. Deus instituiu a família. Uma das coisas que naturalmente Deus vai deixar com este homem e mulher, o primeiro casal, foi a capacidade de fecundação, de frutificação, de gestação e de nascimento de filhos. E aí, de facto, estava todo o potencial da raça humana que se veio a propagar e até, de certo modo, a distribuir em várias colorações, em várias fisionomias, mas seja que for, qual for a cor da pele, seja qual for a origem de nascimento, o homem é homem, a mulher é mulher, e isso tem continuado. Meus irmãos, vamos pensar um pouco sobre as famílias de hoje, e particularmente famílias em Portugal nos anos 20 do século XXI. Como é que nós olhamos e percebemos as famílias em Portugal? O modelo tradicional nuclear da família, composto por mãe, pai e filho, não é o único existente nos dias de hoje. Eu vou pedir que passem o slide, por favor.
Desafios para a família cristã e o slide seguinte. Não se incomodem com a origem deste slide. Mas reparem, esta é a pergunta que, no fim de contas, se faz às nossas crianças, aos alunos da escola. Como é a tua família? E tem ali vários tipos de família que são realidade nos nossos dias. Tem, mais à direita, em cima, uma família constituída por 2 mulheres e uma criança e o gato ou o cão. Tem, na coluna da esquerda, embaixo ali ao meio, uma família nuclear tradicional. Mãe, pai e os filhos. Tem depois, à direita, naquele meio, a família monoparental. Normalmente constituída por uma mãe com o seu filho ou os seus filhos, porque não é muito comum haver uma família monoparental em que é o pai que tem a guarda dos filhos, embora também exista. E depois temos embaixo uma outra família constituída por 2 pais, isto é, 2 homens. Até podem nem ser os pais genéticos da criança. Um deles seguramente não é. Mas uma família constituída por 2 homens e um filho ou uma filha. E tem depois aquela outra família em que, por algum motivo, tenha sido por óbito dos pais, tenha sido por separação dos pais e abandono, as crianças ficam ao cuidado de quem? Dos avós ou dos tios. E aí temos um outro tipo de família. E a questão é, qual é o teu tipo de família? Mas hoje não é mais, e isto não é de agora, já vem de algumas décadas. Mas em Portugal nós encontramos estes vários modelos de família. Atualmente a família nuclear coexiste com estes outros tipos de família, tais como famílias monoparentais, famílias recompostas, isto é, de um divórcio que deu origem depois a um recasamento, famílias unipessoais ou monoparentais, resultantes de divórcios e de recasamentos, famílias que são de constituição através de uniões de facto e ainda famílias de homossexuais resultantes destes lobbies de movimentos LGBT. E é esta panóplia de família que vai sendo propagada como sendo moderna, sendo progressista, e isso é desde o Parlamento até às nossas escolas. E nas escolas procura, de algum modo, logo de pequenino, passar esta mensagem de que não é mais aquela família de um pai, de uma mãe e dos filhos, mas é esta multiplicidade de famílias que nós temos que aceitar, e se não aceitamos, somos rotulados de preconceituosos. Nas sociedades contemporâneas, os papéis familiares também se têm alterado. A licença parental é agora repartida pela mulher e pelo homem. Nada de mal com isso, mas não era normal até há um tempo atrás que depois de uma gravidez, depois de um parto, o pai, o homem, pudesse ter licença para ficar em casa 1, 2, 3 meses para estar a acompanhar o seu bebê. É natural, é normal, mas é uma tendência dos dias de hoje. As lides domésticas são partilhadas. Às vezes são, outras vezes não. A mulher exige paridade no emprego, na política e em todas as demais áreas. Mas, depois de um dia intenso de trabalho, onde no mundo dos homens as mulheres têm que ser mais competentes, mais eficientes, mais dedicadas, mais consagradas que os homens para se lhes darem o valor, então ela chega à casa e ainda tem tanto que fazer à espera dela. Na sociedade contemporânea é cada vez mais difícil para os jovens autonomizarem-se, ou seja, terem a sua vida e um espaço próprios e compatibilizarem o desejo de constituir família com formas de realização profissional. Por um lado, os pais de hoje têm melhores condições para manter os filhos na universidade. Por outro lado, há uma variedade de cursos universitários
sem ou com muito pouca saída profissional. Alguns jovens não fazem ideia do sacrifício que os seus pais fazem para os manter a estudar na universidade. Os que são estudantes aplicados merecem esse investimento. Mas há alguns estudantes que são estudantes profissionais que se perpetuam na universidade porque gostam e não querem fazer mais nada. Graças a Deus, não é assim que eu vejo os nossos estudantes profissionais da nossa igreja. Em Portugal, a transição para a vida adulta é mais tardia, especialmente no caso de jovens universitários. As raparigas, em especial com escolaridade baixa, autonomizam-se bastante mais cedo por via do casamento, abandonando a escola precocemente. A ideia de que a vida é para ser bem vivida enquanto se é jovem está presente em todas as épocas, mas nos dias odiernos ainda mais se faz sentir. A praga do Covid e agora a guerra da Ucrânia ampliaram as incertezas do futuro e os jovens, até aos 40 anos, simplesmente querem viver a vida antes que o mundo acabe. A diminuição das taxas de fecundidade e o aumento da esperança de vida associados à descida da mortalidade estão a provocar o envelhecimento demográfico. Em Portugal, já não existe mais a chamada pirâmide etária. E já não existe há algumas décadas. E o que é a pirâmide etária? Para aqueles que não estão familiarizados com esta questão estatística, é que olhando para a estrutura das faixas etárias, a base constituída pelos mais pequeninos, dos 0 até aos 10, é cada vez menor. Há menos bebés, menos crianças, e isso significa que aquela base que faria com que nos anos seguintes, nas décadas seguintes, pudesse haver, digamos, um desenvolvimento, começa a ficar mais magra. Depois a faixa dos 10 aos 20 também tem diminuído porque na década anterior houve menos bebés, menos crianças e, inversamente, nós duramos mais anos. Nós, em vez de morrermos, e este em vez de morrermos, vale o que vale, os irmãos entendem, é o contexto, em vez de morrermos aos 70 ou aos 80, nós vivemos até aos 90 e até mais. Isso significa que cada vez mais idosos estão vivos, cada vez menos bebés. E em vez de termos uma pirâmide etária que quase que se vai extinguindo lá para os anos 90 de vida, ela é quase que prismática. Isto é assim. E o que é que isto significa? Que cada vez mais temos idosos, cada vez menos crianças, cada vez menos jovens na idade produtiva e cada vez mais desequilíbrio social e económico. E aquilo que me parece mais grave é que a tendência é que isto vai aumentar e a pirâmide, em vez de ser assim, se vai invertendo e é assim. O que significa que cada vez temos menos crianças, menos jovens e cada vez mais idosos, mais pessoas que estão dependentes da sua pensão de reforma. E isto altera todo o sistema, mas ao mesmo tempo tem que alterar também este conceito de família. O que é que nós fazemos com os idosos? O que é que nós fazemos com aqueles que estão em casa já nos 80, 90 anos? Eu há dias li alguma coisa que me deixou a pensar apenas. Mas vivemos numa sociedade em que os que estão na idade ativa põem as crianças na creche e no infantário, põem os idosos no asilo e depois vão passear o cão ao fim de semana. É um retrato. Nem sempre aplicável. Espero que não seja no seio da nossa igreja ou das nossas igrejas, porque é completamente disparatado, mas é muito visível nos dias de hoje. A diminuição, então, da taxa de fecundidade e o aumento de esperança de vida associados à descida de mortalidade estão a provocar o envelhecimento demográfico. Em Portugal já não existe mais a pirâmide etária há algumas décadas. A dita pirâmide virou prisma e caminha rapidamente
para uma pirâmide invertida. Daí que muitos idosos continuem a manter o seu próprio núcleo familiar, vivendo sozinhos, até não poderem mais, evitando assim possíveis conflitos com os filhos. Os irmãos já pensaram, já viram quantos idosos querem continuar a viver na sua casa, no seu cantinho? Porque não querem simplesmente estar em casa dos filhos para não ter conflitos. Contudo, em algumas famílias vão-se construindo redes de relações através das quais circulam ajudas, bens, afetos, não só para as gerações mais jovens, mas também algum apoio físico e emocional aos idosos. Por opção, cada vez mais os jovens querem ter filhos mais tarde. Algumas mulheres, por razões profissionais ou pelo gozo da vida, sem compromissos com bebés, decidem só engravidar na fase adiantada da idade reprodutora. Isto é, após os 35 anos, às vezes para os 40. Estando alguns casos de complicações na gestação, alguns casos de certas doenças e de morte infantil a ser pelas equipes médicas a ser relacionadas com uma tendência crescente entre o ter um bebê tarde e algumas doenças, algumas complicações. Em Portugal, em 1980, a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho era 23,6 anos. Isto é, a chegar aos 24 anos. Em 2019, é de 30 anos. Ou seja, em cerca de 40 anos, o primeiro filho deixou de ser aos 24 anos, passou a ser aos 30, isto de um modo geral em média. E não tardará a chegar aos 34, 35 anos, se a tendência se continuar. Todavia, é certo que existem cuidados médicos que minimizam estas complicações. No entanto, eu fico apreensivo com isso. O cenário que começa a tornar-se comum é uma mãe ser mãe aos 40 anos e depois ser avó aos 70. Não sei se isso vos faz pensar. Eu e minha esposa fomos avós ainda nos 60 anos, no início dos 60 anos. Às vezes as forças podem já não ser muitas, mas é uma alegria tremenda ser avô. Mas ser avô com 70 anos de um bebê, que depois vai crescer e quando está a querer brincar connosco e nós com ele, o avô já anda de bengala, já não consegue, já não pode. Imaginem como será essa sociedade daqui a muito poucos anos. As tecnologias de informação trouxeram o mundo até à mão das crianças e de todos nós. A internet tem coisas boas, mas também é um mundo de depravação, de desconstrução das sociedades e dos valores cristãos. O individualismo, a liberdade, os direitos individuais são altamente valorizados. O ser humano tem se tornado menos humano e mais programado. Uma das consequências de ambos os pais estarem todo o dia fora a trabalhar, ou de um só, no caso de famílias monoparentais, é que muitas crianças vão crescendo quase sozinhas e tornam-se um campo fértil para influências alheias e perniciosas. Daí que os comportamentos desviantes surjam com mais frequência, provocando disrupções no seio das famílias, que só veem os efeitos quando já é tarde demais e nunca deram conta das causas. Então é fácil culpar Deus por todo o mal que nós adultos vamos semeando nas nossas crianças e nas próximas gerações. E diante disto, meus irmãos, e não quero alongar mais, mas penso que estes vários cenários mostraram aquilo que é a realidade em Portugal nos nossos dias. A questão é o que fazer. Eu peço que coloquem o slide seguinte, porque agora mexe connosco. Perante a realidade de uma sociedade com perda acentuada de valores cristãos que fortalecem as nações, o que é que nós podemos e devemos fazer? E eu quero, meus irmãos, colocar diante de vós alguns desafios. A primeira e maior responsabilidade cabe sempre às famílias cristãs. Mesmo que apenas um dos pais,
um dos cônjuges não seja cristão e o outro não. Mas quando apenas um é comprometido com Jesus, quando um dos cônjuges, um dos pais, de facto deseja que Jesus seja o centro e pode dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos aos senhores. Então, meus irmãos, eu quero colocar diante de vós estes 3 desafios para as famílias cristãs da nossa igreja em particular. É recomendável a realização do culto diário, culto doméstico. Ainda que breve, com oração, com leitura bíblica de um trecho bíblico, de um trecho da Sagrada Escritura e algumas palavras dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus para a família. Ainda há bem pouco tempo na nossa igreja, em algumas classes, fomos estudando os mandamentos de Deus para a família. Pena que alguns não puderam aproveitar porque não vieram à escola dominical. Mas estão aí. E se for preciso, e se os irmãos desejarem, está disponível e nós faremos com certeza chegar isso para as várias idades das faixas etárias. Mas é recomendável isto. Um tempo todos os dias. No final do dia, quando for oportuno, um tempo de culto doméstico. E eu digo, ainda que breve, 15 minutos, 20 minutos. Quem é que vai dirigir este culto doméstico? O ideal seria o pai, se é crente. Mas se não é, a mãe, então pode assumir isso. E às vezes em famílias monoparentais é apenas a mãe. Outras vezes em famílias nucleares, digamos, consideradas normais, completas, de pai, mãe, filhos, mas em que o pai está ausente a trabalhar, é a mãe que assume. Então esta é uma responsabilidade familiar das mães que estão aqui, dos pais. Quando o nosso filho era pequeno, nós sempre tínhamos este culto doméstico. Aliás, o João não queria deitar-se sem que pudesse ter este tempo. E havia sempre 3 coisas. Música, um cântico ou mais, uma história bíblica e oração. E quando era ele a orar, nós tínhamos que contar com 15, 20 minutos porque ele orava pelo mundo inteiro. Com que idade? 4 anos? 5 anos? Fez-lhe isso mal? Está aí. Mas foi através do culto doméstico. Foi interessante porque ele foi crescendo e chegou a um ponto em que disse, olha, não precisas te preocupar comigo, dizendo para a mãe, eu já sei fazer oração, já sei cantar, eu faço sozinho. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E até que for grande, não se desviará dele. É o ensino bíblico. E, meus irmãos, eu creio que nós não podemos perder este tempo. Certamente que requer disciplina, dedicação, para mais quando pai e mãe estão a trabalhar fora e o tempo em casa é tão escasso e às vezes tão apertado. Mas considerem isso como sendo um tesouro que está nas vossas mãos. Pais, mães, usem esse tempo com os vossos filhos, enquanto eles são pequenos. E quando forem crescendo, eles vão tomar isso como sendo normal para eles. Em segundo lugar, é muito importante que a mãe ou o pai crente, ou ambos, reconheçam o valor da escola bíblica dominical e dos cultos públicos na nossa igreja. Eu sei que para muitos pais estão certos. Se chegar à segunda-feira, seja às 7, seja às 7h30, 8 horas, quando for o tempo, acordam os seus filhos, mesmo queiram ficar um pouco mais na cama, mas acordam-nos para quê? Para não chegarem tarde à escola. A escola é escola pública, escola privada, seja o que for, mas esse ensino é extremamente importante para eles. O ensino bíblico não é. Ao domingo às 10 horas não é importante termos as famílias na igreja para estudarmos a Bíblia juntos? Não é preciso levantar às 7 da manhã. Eu sei que alguns moram longe, mas alguns até que moram longe tantas vezes fazem um esforço para estar aqui, mesmo às 10 horas. Se não conseguir estar às 10, não se preocupe, esteja às 10 e 1 minuto.
mas esteja presente. Porque os vossos filhos aqui vão ter a oportunidade de aprender. Eu sei de alguns, e posso mencionar a título de exemplo. O pastor Assis já tem dito que os netos, às vezes é quarta-feira e já estão a dizer: hoje é dia de ir à igreja, hoje é dia de ir à escolinha. Eles têm 2 anos, não é? É o desejo. E os pais fazem todo o esforço para que cada domingo, pela manhã, aproveitem esta oportunidade que a igreja oferece. Quantos professores da nossa igreja, desde os mais pequeninos aos mais adultos, se esforçam durante a semana a preparar a lição? Para quê? Para que em todas as idades tenham esse ensino. Meus irmãos, a nossa igreja tem sido forte, fraca em alguns aspectos, certamente, mas forte no ensino bíblico. Nós temos valorizado a escola dominical, em que o centro de estudo é a palavra dos senhores. E é o centro de estudo para todas as idades. E é isso, meus irmãos, que faz a diferença, que prepara crianças para serem adolescentes, para serem jovens, para serem homens e mulheres prontos para enfrentar o futuro, sabendo fazer as escolhas certas. Está nas vossas mãos. Cada domingo, trazer os vossos filhos, virem como família, tomando exatamente aquela ideia de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No próximo domingo, o irmão e a irmã vai dizer: eu e a minha casa iremos à igreja para aprender a palavra, estudar a palavra e deixar que a palavra de Deus tome conta da nossa vida como família. Poucas igrejas, meus irmãos, dão o valor que nós damos à escola dominical. Se os irmãos forem ver algumas igrejas, elas têm um culto de 1h30, 2 horas. Mas para as crianças não tem nada ou muito pouco. De ensino da Bíblia tem muito pouco. E eu pergunto: não estarão essas crianças a participar de um analfabetismo bíblico, geração a geração? Como pastores, eu não abdico deste tempo precioso que nós temos de uma escola bíblica séria. Como pais de família, gostaria de deixar este desafio: estejam atentos e informados destas realidades e preparem os vossos filhos para lidar com opiniões, com conceitos, com práticas desta sociedade que estão em perfeita contradição com os ensinos bíblicos. Lembrem-se das palavras de Jesus: estão no mundo, mas não são do mundo. Meus irmãos, está a decorrer a inscrição de alunos. Ou está a decorrer, ou daqui a pouco vai estar mais aí. Alunos do 5º ou 9º ano têm oportunidade de se inscrever para o próximo ano letivo nesta disciplina que é Educação Moral e Religiosa Evangélica. A Aliança Evangélica tem tido este ministério já há alguns anos. Tem centenas de professores evangélicos por todo o país que vão às escolas e ministram esta disciplina, Educação Moral e Religiosa Evangélica. E quando chega o tempo da inscrição para o próximo ano, os pais, ao inscreverem os seus filhos do 5º ao 9º ano, podem pedir, eu recomendo, devem pedir, que seja feita a inscrição do vosso filho nesta disciplina. E quero prevenir-vos já que a resposta mais direta, mais comum que vão ter é: isso não existe, nós não temos. Não temos nenhuma turma. Não se incomodem com isso. Isso é a resposta sacramental. Mas a vossa resposta diz: mas eu tenho direito. Pela lei de liberdade religiosa, eu tenho direito e eu quero inscrever o meu filho. Mas nós não temos. Bom, se não tem, eu vou reclamar, porque eu tenho direito. E reclamem. E façam chegar até nós. E eu vou pedir que, por favor, se dirijam, porque eu tenho muitas coisas na mão, se dirijam à irmã Fátima Tita.
Ela tem estado muito por dentro disto, ela pode ajudar-vos aqui e ela pode ser o elo de ligação com a Aliança Evangélica sobre esta matéria. Mas, meus irmãos, mesmo que na escola de inscrição do vosso filho ou filha, seja ele apenas ou ela o único, não se incomodem. A turma irá funcionar com pelo menos 10 alunos que não têm que ser da mesma escola, mas sim do agrupamento de escolas. E, portanto, é possível fazer uma turma com um professor evangélico que vai trabalhar com as vossas crianças, com os vossos filhos do 5º ou 9º ano, no horário escolar, para poder ajudá-los a quê? Não é a combater os outros, mas é estarem preparados para saberem em que creem e serem capazes de discernir aquilo que no mundo se ensina, mas com os valores cristãos no devido lugar. A segunda responsabilidade, sendo a primeira para os pais, para os agregados familiares, para as famílias cristãs, a segunda responsabilidade cabe à igreja. E, meus irmãos, durante esta semana eu perguntei muito o que é que nós como igreja podemos e devemos fazer para ajudar as famílias a enfrentar todo aquele conjunto de cenários que são a realidade do nosso país, da nossa sociedade nos dias de hoje. Como é que a Igreja Batista de Matosinhos, sozinha ou em conjugação com outras igrejas, pode ajudar? Eu vou pedir que passem o slide seguinte e tem aí. A nossa igreja pode programar conferências com psicólogos e pedagogos cristãos para partilharem experiências e orientações práticas para pais e filhos. Nós podemos, porque graças a Deus hoje no meio evangélico, não apenas entre os batistas, mas no meio evangélico, há pedagogos, há psicólogos, há pessoas capacitadas para poder vir até nós numa conferência, num encontro, seja só da nossa igreja, seja em associação com outras igrejas, para poderem partilhar experiências e orientações práticas para pais e filhos. A nossa igreja pode também promover encontros e seminários para casais, para a renovação dos compromissos conjugais, para fortalecimento das famílias, para conciliação de conflitos, para linhas de comunicação saudáveis. Aqui há um tempo atrás, quando tivemos 2 casais na nossa igreja que tinham feito este curso, este ministério no Brasil, eu fiquei tão entusiasmado porque eu via a possibilidade de podermos ter a curto prazo este ministério para casais. Não foi possível, mas ainda temos o Alex e a Márcia, que eram um desses casais. E talvez nós, juntamente com outros, possamos desenvolver este ministério com casais, para fortalecer os casais da nossa igreja, para que realmente cada casal vá sendo capaz de resolver os seus conflitos, ser capaz de, através de ajuda de outros, resolver algumas das dificuldades e, sobretudo, voltarem a renovar os votos. E quem sabe, se isso não é apenas para aqueles que já são crentes, os dois, mas quando um é crente e o outro não é, até que ponto esse não pode ser ganho também através desse ministério? Mas não posso deixar de pensar nas famílias monoparentais. E as famílias monoparentais da nossa igreja precisam também de alguma ajuda. Talvez algum encontro com outras famílias monoparentais de outras igrejas para encorajamento, para ajuda, para partilha. Meus irmãos, se não é fácil para um casal ir educando os seus filhos, sejam pequenos, sejam já adolescentes ou jovens, para alguém que está sozinho, seja por divórcio, seja por aquilo que aconteceu na sua vida, mas está sozinho a cuidar dos seus filhos, ainda mais difícil é. E eu entendo que, como igreja, nós podemos e devemos fazer alguma coisa para ajudar essas famílias monoparentais, para continuarem, para crescerem, para serem edificadas. No slide seguinte,
não podia de modo nenhum esquecer os jovens e adolescentes da nossa igreja. E tem aí, digamos, duas atividades. Por um lado, encorajamento dos nossos jovens e adolescentes a participarem em acampamentos das suas respectivas faixas etárias, onde algumas questões destas são abordadas, onde podem conviver, conhecer outros jovens e, desse modo, estabelecer relações. Eu penso, meus irmãos, que os acampamentos estão aí e quero encorajar jovens e adolescentes da nossa igreja a inscreverem-se, se não fizeram. Sei também que isto traz às vezes um encargo financeiro para alguns pais. Então tem havido aqui uma preocupação da parte de algumas mães, para juntar algum dinheiro, para ter algumas atividades, algumas coisas que façam com que os jovens e adolescentes que não têm meios para ir ao acampamento possam ter uma ajuda financeira. Penso que este ano não vamos conseguir, não é? Mas no próximo ano eles vão conseguir chegar lá. Porque é naqueles acampamentos, naquele ambiente que os nossos adolescentes e jovens vão crescendo. Vão conhecendo outros jovens. Vão percebendo que, afinal de contas, eles não são uma espécie rara neste mundo. Mas tem outros jovens, tem outros adolescentes que são crentes como eles, que pertencem a outras igrejas. E, entretanto, eu saltei ali que é este. Encontros e atividades para jovens e adolescentes, com a colaboração de palestrantes especializados na área da família e que são do meio evangélico. Eu creio, meus irmãos, que às vezes é tão bom, e deixem-me dizer, às vezes é tão bom, normalmente é tão bom nós vermos a chamada prata da casa, isto é, os nossos jovens virem aqui à frente para um grupo de jovens, como já tem acontecido, e poderem ministrar, fazer uma apresentação de um tema. Mas eu penso que às vezes, e vamos continuar a ter essa participação e esse aproveitamento que é tão benéfica, de procurarmos ter algumas pessoas especializadas do nosso meio com jovens, que podem trazer uma palavra, podem trazer uma palestra, podem trazer o encorajamento. Os nossos jovens e adolescentes merecem e precisam disso. E a nossa igreja, quando está a ministrar à família, não pode ministrar só aos pais, tem que ministrar a todos. E como igreja, meus irmãos, eu coloco diante de vós este programa. Eu vou pedir que passem o slide anterior, só para recordar. Foi demais. Aí, atrás, anterior a esse. Isso, conferências com psicólogos e pedagogos cristãos para pais e famílias, encontros e seminários para casais, fortalecimento de casamentos, encontros para famílias monoparentais, e agora o slide seguinte. Encontros e atividades para jovens e adolescentes e encorajamento para eles irem a acampamentos. Mas eu não vos vou pedir que passem o slide seguinte. O slide seguinte é alguma coisa que ontem começou a ficar a latejar na minha mente. Nós tínhamos como igreja no calendário de atividades, no dia 10 de junho, que é um feriado, fazermos um passeio. Acontece que não tem sido promovido e uma das razões é o fator económico. Algumas famílias têm ficado mais diminuídas ou com dificuldade económica para poder pagar uma ida a um lugar qualquer com excursão e tudo mais. Então esse passeio foi cancelado. Mas a minha sugestão é a seguinte: por que não usarmos parte desse dia durante a tarde para nos reunirmos aqui na igreja e virmos para um tempo de oração pelas nossas famílias, um tempo de oração pelas nossas igrejas, um tempo de partilha, um tempo em que eu diria e coloco ali os sonhos para a nossa igreja. Qual é o seu sonho para esta igreja? O que é que desejaria que esta igreja fizesse? É evidente que nós temos um programa que vamos desenvolver, evangelístico e missionário, temos este programa para a família que envolve todas as áreas da família, mas vamos partilhar, vamos juntar-nos, vamos dar as mãos e partilhar aquilo que o Senhor vai colocando no nosso coração. O que é que nós gostaríamos de ver e de fazer na nossa igreja? A igreja é de todos nós. Nós que fazemos parte da igreja, com certeza que o Senhor vai falando a cada um de nós e vai mostrando
o que é que o Senhor tem colocado no seu coração, o que é que o Senhor tem mostrado, para que juntos nós possamos fazer e que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja se fortaleça. Eu sei que a nossa igreja cresce ou deve crescer sobretudo pela evangelização, mas também a nossa igreja deve crescer em maturidade, deve crescer em fidelidade, deve crescer neste tempo de comunhão. O que é que o Senhor tem estado a colocar no seu coração, na sua mente para esta igreja? E o que é que o irmão ou a irmã está pronto a fazer? Deixar que o Senhor realmente use para a sua glória. Eu creio, meus irmãos, que Deus ainda vai fazer grandes coisas no nosso meio. Que Deus vai fazer grandes coisas na nossa igreja. E Deus vai fazer isso através de si, através de mim, através de cada um de nós, em que vamos dar as mãos e glorificar o Senhor. Lembrando, e é o que está a vir à minha mente agora, uma pregação que eu fiz há 2 semanas atrás, das palavras do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que estão para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Deus tem um alvo para esta igreja. Deus tem um alvo para cada família, Deus tem um alvo para si. Nós vamos em frente e com a graça do Senhor vamos experimentar grandes coisas. Vamos dar as mãos. Vamos unir-nos nesse propósito. E vamos terminar o nosso culto, porque são horas, mas eu vou começar a ter no final do culto, eu vou estar ali à frente. E se algum irmão ou irmã, algum visitante deseja ter uma palavra de oração, eu vou simplesmente estar ali e aguardar pela sua chegada para podermos orar.